Enquanto os Estados Unidos debatem se deportam ou não ucranianos, a Duma estatal russa acelera a militarização do país e a China entra de forma incisiva nas negociações. Tudo isso e muito mais você confere agora, com exclusividade, em uma análise profunda e sem filtros. Quem realmente está por trás dessa tentativa de golpe de Estado que vem ganhando contornos preocupantes? E por que o CIA está demitindo dezenas de agentes em massa, com suspeitas de vazamento de informações estratégicas? As revelações não param por aí. Os Estados Unidos podem desativar os sistemas HIMARS na Polônia, e a Turquia está pronta para enviar tropas para a Ucrânia. Seu apoio é fundamental para mantermos esse trabalho independente. Assine nossos canais, curta este vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Vamos direto ao ponto. A Rússia insiste que quer paz, mas os fatos mostram outra realidade. Enquanto discursos políticos ecoam, a guerra segue seu curso implacável. Em Kryvyi, 5 civis perderam a vida após bombardeios aéreos russos em áreas residenciais, e a ofensiva sobre Pokrovsk avança sem trégua. Como explica o analista militar Denis Popovich, as forças russas não abandonaram o objetivo de alcançar as fronteiras administrativas das regiões de Dnipropetrovsk e Donetsk. Essas metas continuam ativas, embora os combates tenham diminuído recentemente em Pokrovsk, um sinal claro de que o inimigo está se esgotando. Mas não se engane, a determinação é inabalável. Como afirmou o próprio Vladimir Putin, em um discurso que soa como ironia trágica, a Rússia busca um acordo de paz que garanta segurança e estabilidade a longo prazo. Tradução: não cederão nem um centímetro do que consideram seu, enquanto o mundo assiste à escalada. E falando em segurança, os Estados Unidos podem estar prestes a deixar a Polônia em uma situação delicada. Após rumores de que Washington poderia bloquear o uso dos HIMARS pela Ucrânia, Varsóvia questionou: e se os sistemas poloneses também forem desativados? O vice-ministro da Defesa, Cezary Tomczyk, garantiu que os HIMARS da Polônia operam com autonomia em relação aos dados de inteligência americanos, mas evitou detalhes, classificando o tema como extremamente sensível. A pergunta que não quer calar: se os Estados Unidos podem cortar o suporte à Ucrânia, não estaria na hora da Europa repensar sua dependência tecnológica de Washington? O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, é otimista. Para ele, a corrida armamentista que a Rússia impôs à Europa será perdida por Moscou, assim como ocorreu com a União Soviética há 40 anos. Mas será que o velho continente tem tempo e recursos para se reorganizar antes que seja tarde? A China não fica de fora e dá um recado duro: qualquer acordo de paz que ignore Ucrânia e União Europeia é inaceitável. Em declaração contundente, o diplomata Lu Shaye deixou claro que a solução não pode ser ditada apenas por Rússia e Estados Unidos. Os amigos europeus deveriam refletir, comparando a política de Trump com a abordagem chinesa: quem oferece mais estabilidade, provocou. Pequim não esconde suas ambições. Enquanto Washington parece recuar, a China avança como alternativa confiável para a Europa, criticando abertamente a instabilidade da administração americana. Uma jogada estratégica para ocupar o espaço que os Estados Unidos estão deixando vazio. E a Turquia? Ankara não só considera enviar tropas para a Ucrânia em uma missão de paz, como já articula os detalhes. Com o segundo maior exército da OTAN, atrás apenas dos Estados Unidos e experiência comprovada em conflitos, a Turquia poderia ser uma peça-chave. Fontes do Ministério da Defesa turco afirmam que qualquer decisão será coordenada com todas as partes envolvidas, não de forma unilateral. Mas a Rússia já deu sua resposta. Para Moscou, uma trégua de pelo menos um mês nos combates aéreos, marítimos e contra a infraestrutura energética seria necessária antes de qualquer despliegue de forças. Como alertou o ministro Sergei Lavrov, introduzir tropas sem um acordo prévio só complicaria as negociações. Afinal, uma vez no terreno, a retirada de interesses torna-se improvável. O analista Oleg Saakian desvendou a estratégia. A Turquia busca se posicionar como mediadora, ganhando capital político tanto com a Europa quanto com os Estados Unidos, especialmente com Trump. Isso não é para os ouvidos russos, ressaltou. Todos sabem que um acordo diplomático ainda está longe, mas Ankara aposta suas fichas nessa carta. Enquanto isso, a Romênia vive um escândalo de proporções alarmantes. 6 pessoas, incluindo um general reformado, foram presas sob suspeita de planejar um golpe de Estado com apoio russo. O grupo, que atuava sob a fachada de uma organização com estrutura militar, discutia com agentes de Moscou a saída do país da OTAN, mudanças constitucionais e a formação de um novo governo. 2 dos acusados estiveram em Moscou em janeiro, onde receberam suporte para seus planos. Um sinal claro de que a influência russa não conhece fronteiras.
e os aliados dos Estados Unidos estão em alerta máximo. Países do Grupo a Cinco Olhos, além de Israel e Arábia Saudita, temem que a administração Trump compartilhe inteligência sensível com a Rússia, comprometendo fontes e métodos vitais. As preocupações se intensificaram após os Estados Unidos cortarem o fluxo de dados com a Ucrânia. Para piorar, a nomeação de Tulsi Gabbard para diretora de inteligência nacional e as demissões em massa no CIA, dezenas de agentes suspeitos de vazamentos, só aumentam a desconfiança. O diretor da agência foi taxativo: essas falhas ameaçam a segurança nacional e a credibilidade da instituição. A promessa agora é de um endurecimento sem precedentes nos protocolos. Mas será suficiente? Os protocolos de segurança estão sendo revistos de ponta a ponta, e os critérios de seleção e investigação de agentes passarão por uma reformulação radical. Mas enquanto o governo americano se debate com suas próprias falhas internas, outra bomba explode: deportação ou desinformação? A administração Trump estaria preparando o terreno para expulsar cerca de 240 mil ucranianos que buscaram refúgio nos Estados Unidos fugindo da guerra? A notícia, veiculada pela Reuters com fontes no próprio governo, foi prontamente desmentida pela Casa Branca. Mas em um cenário de manipulações sistemáticas, quem acreditar? Para entender até onde o governo Trump pode ir em sua cruzada anti-imigração, conversamos com o politólogo Oleg Saakia. Sua análise é contundente: Trump conduz uma política migratória deliberadamente hostil porque sabe que a maioria dos imigrantes apoia os democratas. Para o eleitorado republicano, especialmente a base ultraconservadora e isolacionista que o sustenta, cada imigrante é um voto perdido. Os ucranianos não são exceção. Se houvesse pressão do lobby ucraniano, talvez houvesse flexibilidade, mas não é o caso. Pelo contrário, para Trump, associar ucranianos a outros refugiados é estratégico. Desumanizá-los aos olhos de seus apoiadores reforça sua narrativa de uma América primeiro. Os especialistas, no entanto, enxergam algo ainda mais sinistro: uma campanha orquestrada para minar a credibilidade da imprensa independente. Nos últimos meses, notícias bombásticas são lançadas, geram comoção e, em seguida, são corrigidas por fontes oficiais. O padrão se repete: semeia-se a dúvida, erode-se a confiança. A pergunta que fica é: até quando essa tática de desinformação controlada será tolerada? Do campo de batalha ao parlamento, o Kremlin militariza a Duma. Enquanto os Estados Unidos debatem sua política migratória, a Rússia avança em um plano ousado: transformar a Câmara Baixa em um quartel-general. Até 2026, a lista de candidatos do Partido Rússia Unida poderá incluir até 100 veteranos da guerra contra a Ucrânia, segundo anunciou Vladimir Yakushel, secretário-geral do Conselho da Legenda. A prioridade: ex-combatentes que já ocupam cargos regionais. Os demais passarão por um treinamento especial, um eufemismo para a doutrinação ideológica. Mas não para por aí: até 50 veteranos serão nomeados prefeitos e governadores em todo o país, como parte do programa Tempo dos Heróis, uma iniciativa que não esconde seu objetivo: infiltrar a mentalidade militar em todos os escalões do poder russo. A mensagem é clara: quem lutou na Ucrânia não apenas ganha status, mas poder político. Uma estratégia que, além de recompensar a lealdade, garante que as vozes dissidentes sejam abafadas por quem já provou a servir a pátria, no fronte ou nas urnas. Lukashenko, o professor, entre o absurdo e a ameaça. Se a Rússia militariza sua política, a Bielorrússia mergulha no grotesco. Alexandre Lukashenko, o autoproclamado presidente, agora assume um novo papel: examinador-chefe. Em declaração recente, anunciou que pessoalmente aplicará provas, principalmente a militares. Abril-maio é época de exames. Eu é que vou avaliá-los. E já sei de quem pedir ajuda para me auxiliar, disse, entre risos nervosos. A piada, no entanto, esconde uma realidade assustadora: um ditador que se diverte com o controle absoluto, testando a lealdade de suas forças como se fossem alunos em uma sala de aula. O que vem depois? Notas para a obediência? Reprovação para quem questionar? Enquanto isso, em um contraste surreal, Londres celebra sua tradição com corridas de panquecas na Frove Tuesday, lembrando que, em algum lugar do mundo, a normalidade ainda resiste. Mas por quanto tempo? A informação é nossa arma. Compartilhe, comente, reaja. Cada clique seu fortalece a voz daqueles que se recusam a aceitar manipulações como verdade. Até a próxima, e que as notícias que virão sejam menos distópicas que estas.